noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente atrasou um pouquinho para iniciar a nossa palestra. Peço desculpas. O horário inicial era para ter sido às 3 horas, mas como eu comentei com a organização, não dá para a gente competir com o Porquinho da Paulista. Então, eu falei, o Porquinho da Paulista, ele é muito mais famoso do que eu. Então, hoje eu trago um tema muito legal, que acredito que seja do interesse de todas vocês. O tema da palestra é Viajando pela Ásia nas páginas dos livros. Meu nome é Liana Nakamura. E eu espero que vocês aproveitem comigo essa viagem, então, que a gente vai fazer juntas hoje. Tem algum outro? Não tá indo também? Tá aparecendo um congelamento ali em cima? Não tá indo mesmo. Só um minutinho. Não tá passando com o controle. Agora foi. Bom, podem entrar, gente. Fiquem à vontade. Como eu tinha dito, né? Então, hoje nós vamos fazer uma viagem. Então, espero que vocês gostem, que vocês aproveitem essa palestra, apresentação que eu fiz com bastante carinho. Antes disso, eu trouxe aqui uma pequena biografia em formato de poesia. Essa, na foto, sou eu e meu pai, em 1996, no bairro da Liberdade, que fica aqui em São Paulo. Meu nome é Liana Nakamura, eu tenho 29 anos, sou nipo-brasileira, ou seja, sou descendente de japoneses aqui no Brasil. Sou filha do Nelson e da Ângela. Nelson, meu pai na foto, e Ângela, minha mãe, que estava tirando a foto. Sou esposa do Vitor, bibliotecária e escritora, poeta e ilustradora, uma leitora voraz, apaixonada por literatura asiática brasileira e diaspórica. Eu vou passar todos esses termos para vocês. Então aqui eu me apresento, espero que vocês se tornem também meus amigos no final dessa palestra. Algumas das literaturas que eu vou apresentar aqui hoje, elas estão marcadas com a legenda, não sei se vocês conseguem ver. Literatura asiática tem uma florzinha, literatura diaspórica, ou seja, da diáspora, tem um avião de papel, e literatura asiática brasileira tem a estampa da bandeira do Brasil. E eu vou explicar um pouquinho esses diferentes tipos de literaturas, porque elas são muito importantes de serem diferenciadas. A literatura asiática, ela é a literatura que é produzida por pessoas descendentes de asiáticos ou asiáticos na Ásia, ou seja, uma pessoa japonesa que escreve e publica no Japão, uma pessoa coreana que escreve e publica na Coreia. Elas não fazem parte da literatura que é diaspórica, tem um símbolo de diferente. Por quê? A literatura diaspórica ou da diáspora,
significa que é uma literatura que foi escrita no momento no momento de movimento, ou seja, é uma literatura que foi escrita por pessoas que descendem, que têm ascendência asiática e que foram escritas ou publicadas em outros países. Por exemplo, escritoras com ascendência indiana que publicam na Alemanha, escritores com ascendência chinesa que publicam nos Estados Unidos. Esse movimento dos autores a gente chama de diáspora. Por exemplo, tem escritores muito famosos que fazem parte de uma diáspora. Franz Kafka, da Metamorfose, é um escritor de diáspora, porque ele nasceu num país e publicou em outro. Vladimir Nabokov, que é um escritor russo, publicou em inglês primeiro, publicou na Inglaterra. Então, tem esse movimento. Como vocês também, a gente nasce num estado, mora num outro, publica, escreve e faz nossas atividades pelo mundo. A gente não é estático. E dentro da literatura diaspórica existe a literatura asiática brasileira, que é a literatura escrita por descendentes de asiáticos aqui no Brasil, que no caso é onde eu me localizo. Eu vou pedir para você colocar o site, por favor. Vocês todos têm celular aqui? Vocês podem, por favor, abrir esse QR Code. Eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem nesse formulário quais países vocês acreditam ou acham que fazem parte da Ásia. E aí, de acordo com o que vocês forem mandando as respostas, nós vamos formar uma nuvem de palavras. Tem 3 campos, vocês podem colocar quantos países vocês acham que fazem parte. Vocês estão conseguindo colocar? Não. O QR Code? Pode vir aqui, às vezes, aproximar para conseguir ver melhor. Qualquer coisa tem o site, né? Esse mente.com. E aí você coloca esse código. Já tem gente colocando resposta legal, né? Que aparece na hora, de acordo com o que vocês colocando. Então, alguns países que as pessoas acreditam que fazem parte da Ásia: Coreia do Sul, China e Tailândia. Japão. Eu falo que é sempre uma surpresa, que aí vão aparecendo. Podem discutir entre si também. Se vocês não concordam com algum aí, fala assim: amiga, acho que você colocou um país que não faz parte. Não concordo com a sua resposta. Não estão conseguindo ler? Vocês conseguem entrar no site mente.com e colocar o código 1574-5487? Aí foi outro. Coreia do Norte. São diferentes, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mente.com tá escrito ali em cima. MENTI.com e o número 1574-5487. Que aí quem conseguir responder aí quais países da Ásia fazem parte. Oi? Você tá falando a resposta para ela? Não pode, hein? Tá roubando. Ali era junto, eu disse não. Não, tem. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda de alguns países. E existem países até que os próprios outros países não concordam que existem. A gente vai entrar nesse quesito também. Arábia Saudita. Que aí você pode colocar o código também, 1574-5487. Então,
Tem Coreia do Norte, Tailândia, Coreia do Sul, China, Japão, Arábia Saudita, Filipinas. Vocês conseguem preencher também quantas vezes vocês quiserem. Então dá para mandar e mandar de novo. A Índia, Vietnã. Não estão procurando na Wikipédia não, né? Ó, tem que ser de memória. Ó, foi mais. Indonésia, Filipinas, Rússia. Ó, esse é mais difícil. Geralmente esse ninguém lembra que a Rússia tem um continente, tem uma parte asiática. Que legal. Bom, eu vou passar, mas aí até o final, se vocês querem, a gente volta se vocês lembrarem de mais algum outro. Mas que legal. Obrigada pelas respostas. Você volta no slide, por favor? Eu acho muito interessante a gente conseguir fazer essa nuvem de palavras, né, sobre o que as pessoas esperam, o que as pessoas acham que é a Ásia. Por quê? Todos esses países são parte do continente asiático. Existem países que a gente nem consegue imaginar, porque às vezes não conhece. Como, por exemplo, Uzbequistão, Turcomequistão, o Laos, Camboja, Timor-Leste, Mongólia, Azerbaijão e até países que as pessoas não esperam, como Síria, Iêmen, Paquistão. A gente às vezes acaba esquecendo que a Ásia é o maior continente do mundo. E além disso, ela possui 2 países que são muito importantes pelo seu tamanho e pela sua população, que é a Rússia, a China e também a Índia. A Ásia contém tanto o maior país do mundo, que é a Rússia, quanto o mais populoso hoje, que é a Índia. Então é muito interessante a gente pensar que isso tudo é Ásia, enquanto que às vezes a gente pensa que a Ásia são só os países do leste asiático, que é a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, às vezes um Taiwan, às vezes uma China, mas a Ásia é muito grande. É bom que a gente parta desse princípio de que a Ásia é muito diversa, porque hoje a gente vai viajar por alguns desses países. Não vou levar vocês para todos, porque senão a gente vai ficar aqui até a semana que vem, aí não é o intuito. Para poder falar um pouquinho sobre o que é ser asiático, dentro desse contexto dos países, é importante que a gente fale sobre um termo muito importante para os estudos asiáticos. Ele vem desse livro aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Ele se chama Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, desse autor que se chama Edward W. Said. Ele era um autor, porque ele já faleceu, ele era um autor palestino, e ele era muito crítico sobre a visão que as pessoas tinham sobre o que era ser asiático, e principalmente sobre o que era viver no Oriente. Por quê? O orientalismo, ela é uma linha de pensamento, em sua essência, racista, e principalmente colonial. O Oriente foi criado pelo Ocidente. Países ocidentais criaram essa ideia que existia um continente asiático. Que vocês viram, são países do Oriente Médio, são países do leste asiático, são países com culturas extremamente diferentes. O Ocidente observou aqueles países e falou: isso tudo é o Oriente. Mas isso é uma invenção dos países ocidentais, principalmente os países que colonizaram, como a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, Portugal, Espanha. Eles inventaram o conceito de Oriente. Portanto, quando a gente fala do que é ser oriental, do que é estar nesse local do Oriente, a gente tem que pensar que é sempre visto como um lugar que é bárbaro, que é exótico e que é diferente. Enquanto que o Ocidente é civilizado, é avançado, é tecnológico. Tem todo esse pensamento para que você consiga justificar a colonização desses países. Então, quando você fala o que é ser um asiático, o que é ser uma pessoa oriental, é você estar sob o julgamento
do Ocidente. Então, basicamente, não existe Oriente, não existe Ocidente. Existe um planeta Terra. E nós todos vivemos nele. E as culturas são muito diferentes. Eu trouxe aqui um poema do meu livro, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre o que é ser oriental. E também vocês percebam que todos os livros, eles têm uma legenda que diz se é um livro de literatura asiática brasileira ou literatura diaspórica. O meu é de literatura asiática brasileira. Eu vou ler para vocês um poema que ele é um pouco forte. Eu espero que vocês ouçam ele de coração aberto. Ele se chama Sabe Aquela Piada? E fala um pouquinho da minha experiência como asiática brasileira e nipo-brasileira, né? Sabe aquela piada? 2 japoneses em uma Kombi. Sugiro que se foda. Na mala da Elise, corpo boiando no trote da escola de medicina. Godzilla, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Do pão que o diabo amassou, eu fiz moti. Kamikaze, trem-bala, Hiroshima e Nagasaki. Meu avô era o velho do queijo, com tofu feito no quintal. Vagina invertida na horizontal, bem pequenina, tamanho perfeito, pro homem castrado do pau pequeno. Linchado, não reclame, cara achatada, abra os olhos, você fez USP, vai tomar no cu. Issei, Nisei, Sansei, Yonsei, eu realmente não sei. Xing Ling, comedor de cachorro, povo exótico. K-pop, afeminado. Trabalha bem, é muito honesto. Tão quieto, mão de vaca. Eu conheci um japonês como você, em 1980. Ele vendia pastel na feira. Yakisoba, sushi, sashimi. Em Manaus, temaquerias em profusão. O futuro será asiático. Será? Amarelo é cor de doença. Só serve para fazer conta. Eu confio nesse médico. Ele tem que ser japonês. Se samba, está errado. Se estuda, é dedicado. Sem religião, ou zen demais. Do terreiro ao templo. Confesso, às vezes ser japa no Brasil é difícil demais. Nessa visão, né, do Ocidente, do Oriente, existe sempre essa mistura, uma mistura de culturas. Eu misturo a cultura chinesa, coreana e japonesa no texto, porque é isso que as pessoas veem. Elas veem o Oriente como uma coisa só. E a gente está aqui hoje para falar que as culturas asiáticas são diferentes entre si. E, portanto, todos esses textos, eles falam muito sobre o que é a escrevivência, que é o conceito da escritora Conceição Evaristo, que ela fala que a nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninários da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Tudo que a gente escreve sobre a nossa experiência, então, nessa perspectiva, significa que é uma forma de dizer: nós somos diferentes, nós não somos todos iguais, nós existimos e as nossas histórias são válidas, e isso que é o importante. A escrevivência é um termo muito bom e bonito, porque ela fala sobre escrever as nossas próprias vivências, o que a gente vive hoje como mulher, o que a gente vive hoje como esposa, o que a gente vive hoje como filha, e como tudo isso afeta a nossa vida. Vou levar vocês, então, apertem os cintos, passageiros, vamos viajar agora. A nossa primeira parada não poderia ser diferente, vou levá-los para o Japão. Vocês conseguem ver, então, né, que os símbolos dizem que é a literatura asiática, literatura diaspórica e literatura asiática brasileira. O primeiro livro se chama Querida Combine, da Sayaka Murata, que é uma escritora japonesa.
Ele é muito incrível porque fala sobre a questão do que é ser uma mulher que escolhe não casar. Uma mulher que escolhe não se ater à ideia do que é ser mãe. Ela escolhe isso, é quem ela é. E como toda a sociedade vai contra essa pequena decisão dela, que é simples, ela não quer um relacionamento, ela só quer viver a vida dela e trabalhar na Combini, que é um comércio japonês, que é uma conveniência, uma loja de conveniência. Ela não tinha grandes sonhos de profissão também, ela só tinha esse sonho de trabalhar na Combini. O Buda no Sótão, da Julie Otsuka, é um livro que faz parte da literatura diaspórica, porque a Julie, ela é descendente de japoneses, mas nasceu e cresceu nos Estados Unidos. E ela escreveu esse livro sobre o processo migratório. Muitas mulheres japonesas foram enviadas de navio para casamentos forçados nos Estados Unidos, na época da imigração. E a Julie trata de maneira muito bonita nesse livro sobre todas essas questões do casamento forçado, da necessidade de você ter uma aprovação de uma sociedade que você não faz parte, que você não conhece. A Julie, ela é extremamente profunda na questão do que é ser mulher, principalmente naquela época, mais ou menos 1920, 1910. Uma época muito difícil, elas iam de navio todas, casavam com homens que nunca tinham visto. Muito trágico. E eu trago aqui o livro sobre o Sol a Pino, da Ana Chitara, que é uma escritora asiática brasileira, que é pessoalmente a minha amiga, gosto muito dela. E ela recuperou nesse livro, é um calhamaço, gente, são quase 600 páginas. Ela recupera desde a primeira geração da família dela, japonesa, que veio do navio, até a geração dela. Toda a história e tudo que ela gostaria de que os avós dela tivessem tido a chance de contar, e a mãe dela também nunca teve a chance de contar. Ela é professora de uma escola internacional aqui em São Paulo, e ela escreve maravilhosamente bem. São 3 pontos de vista diferentes, e eu acho que isso que é legal da gente poder sempre ver, como cada história, ela conta uma visão dentro de um espaço geográfico, dentro de um lugar. Nossa segunda parada é a tão esperada Coreia do Sul, que eu sei que vocês amam, que vocês provavelmente até conhecem esses livros, porque quem é apaixonado por um país às vezes costuma ler muito sobre. O primeiro livro que eu indico, que é a literatura asiática mesmo, ou seja, escrita e publicada por uma mulher coreana na Coreia, é Kim Jong, nascida em 1982, da Chonanjo. É um livro extremamente forte. Nele, a Kim Jong é uma personagem que ela é, de maneira errônea, diagnosticada com múltiplas personalidades. No entanto, a gente vai lendo o livro e vai descobrindo que a Kim Jong, na verdade, ela tem uma questão muito forte, que ela sofria muito, muito machismo. Seja desde que era criança, por ter um irmão, e o irmão dela ser preferido pelos pais, até quando ela vai entrar no mercado de trabalho, sofre assédio sexual, ela engravida e é vista como uma mulher menos importante para a sociedade por estar grávida, já que agora ela não faz mais parte do mercado de trabalho, não serve mais. E depois, quando ela tem um filho, e todo o peso que a escolha de ter um filho traz para a vida dela. O segundo livro é escrito por uma descendente de coreanos nos Estados Unidos que se chama Michelle Zauner. A Michelle escreveu esse livro chamado Aos Prantos no Mercado. Ele é muito forte e importante, exatamente porque é um título engraçado, Aos Prantos no Mercado. Ela chora mesmo no mercado, a personagem, porque a mãe dela tem câncer. A mãe dela tem câncer e ela precisa voltar para casa para cuidar da mãe. Ela já tinha uma carreira encaminhada como música, mas ela precisa voltar para casa e cuidar dessa mãe, que ela não tinha uma relação boa. Exatamente por ser uma filha de um relacionamento interracial, a mãe dela era coreana, o pai dela era americano, e ela nunca conseguia uma conexão verdadeira com a mãe. Então, quando ela descobre que a mãe tem câncer, ela está no mercado, e por isso ela acaba chorando e conta uma história belíssima sobre essa recuperação do amor familiar. O terceiro livro se chama Vozes Amarelas, do Moon Ji-han, que é um escritor brasileiro. Ele é descendente de coreanos, mora em Curitiba, e conta um pouco aqui, é um quadrinho
sobre experiências de pessoas amarelas, dentre elas a própria família dele. Como foi o processo imigratório da família dele para o Brasil, como foi a questão do preconceito racial que ele sofreu desde novo, e principalmente histórias de pessoas que não tiveram a chance de contar como foi crescer e viver aqui no Brasil. Nossa terceira parada, nós vamos para a China, um país tão grande, um país tão imenso e tão diferente. Aqui eu trouxe um livro de uma escritora chinesa e que publicou na China, e outros 2 livros escritos por descendentes de chineses nos Estados Unidos. O primeiro livro, da Xin Han, se chama As Boas Mulheres da China. Esse livro foi um trabalho jornalístico. Xin Han, ela era uma jornalista, numa época que não era muito interessante ser mulher jornalista na China, por conta da censura, por conta da proibição de muitos temas serem ditos, e a Xin Han foi extremamente corajosa. Ela coletava relatos de mulheres na China que tinham sofrido desde desastres naturais, e tinham perdido tudo, perdido suas casas, perdido suas vidas, até tem um capítulo muito emocionante de uma mãe que ela foi descartada pelos próprios filhos e ela mora na rua. E a Xin Han conversou com ela. A Xin Han, ela era radialista na época. Ela era como se fosse a Oprah da China. Então as mulheres mandavam cartas, diziam os relatos do que tinha acontecido na vida delas, e a Xin Han lia essas cartas ao vivo. Isso gerava mais uma rede de mulheres contando suas histórias. É um livro belíssimo, cada capítulo conta uma mulher. O segundo livro é da autora chamada Jenny Zhang. Ela morou em Nova York e ela publicou esse livro de contos chamado Coração Azedo. Esse livro de contos é muito forte porque a Jenny viveu muita pobreza, muita pobreza. Os pais dela eram imigrantes e chegaram a passar fome quando foram para a China. Eles tinham sonhos de estudar, de crescer nos Estados Unidos, que acabaram sendo massacrados pelo estilo americano de se viver, além de toda uma dificuldade de adaptação e de língua. E nesse livro de contos, a Jenny, ela é muito clara, assim, sobre todas essas experiências que ela viveu, a inveja que ela sentia das meninas mais ricas da escola, o bullying que ela sofria de outras meninas da escola, que também eram asiáticas. Ela fala sobre esse crescer no mundo. Então, ela conta, alguns contos são de meninas de 8 anos, outras de meninas de 20, outras de mulheres. É muito interessante esse livro também. E o último aqui da nossa viagem nas histórias chinesas é da Celeste NG. Ela tem esse livro que se chama Tudo Que Nunca Contei. Esse livro está em adaptação, não sei se já saiu agora uma série, um filme, e é muito incrível. Esse lago é o cenário no livro de um suicídio. A personagem principal, ela é birracial também, de um casamento de uma chinesa com um americano branco. E ela vive em um lugar muito difícil, porque ela vive no interior dos Estados Unidos, que é um espaço muito racista e muito difícil para se crescer, sendo uma pessoa racializada. E essa personagem, ela começa o livro, as pessoas descobrem o corpo dela nesse rio. E aí, o livro todo fala sobre tudo que ela nunca contou. E aí, a descoberta do é um assassinato? Foi um suicídio? O que aconteceu com essa personagem? E vai se desdobrando a história de formas assim que são extremamente inesperadas. São 3 livros assim que eu indico para todo mundo, se quiser entender um pouquinho sobre o que é essa experiência. Nossa quarta parada, nós vamos para o Vietnã. Um país que teve um processo diaspórico gigantesco. O Vietnã viveu a Guerra do Vietnã, que imagino que talvez vocês conheçam, nos anos 70. E por isso eu acho que é tão importante. Eu trouxe aqui 3 livros que foram publicados nos Estados Unidos, e cada um deles conta uma visão diferente sobre o que é a experiência vietnamita na diáspora. O primeiro é desse autor que se chama Ocean Vuong. O nome do livro é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Ocean é um poeta, ensaísta, romancista, e esse livro ele conta um pouco sobre como a experiência dele
com a mãe dele, que foi uma imigrante, né, uma refugiada vietnamita nos Estados Unidos, tanto da pobreza dos primeiros anos, quanto quando ele cresceu e ele se assumiu homossexual para a mãe. O choque e o tanto que ele apanhou, ele fala visceralmente sobre a violência que ele sofria da mãe dele, como foi toda essa descoberta da sexualidade dele, tão jovem. O segundo é dessa autora que se chama Kim Thuy e o livro se chama Ru. Ru, ela conta também sobre esse processo de refugiado, quando ela viveu num campo de refugiados muito nova, eles eram muito ricos no Vietnã, foram fugir para os Estados Unidos e ficaram muito pobres. Ela foi primeiro para um campo de refugiados na Malásia, depois foi para o Canadá e depois foi para os Estados Unidos. Então, assim, é uma viagem sobre a história mesmo do que foi essa diáspora vietnamita. E esse último se chama O Simpatizante, do autor Viet Thanh Nguyen, que ele virou série da HBO. Eu assisti a série desse livro, é muito incrível. Simpatizante conta a história de um vietnamita birracial. Ele é filho de um colonizador francês com a mãe dele vietnamita, fruto de um estupro. Ele cresce nesse lugar birracial no Vietnã e ele vivia bem na época da Guerra do Vietnã. Então ele era sempre visto como um inimigo, porque ele tinha um rosto diferente do vietnamita e uma experiência de vida totalmente diferente das outras pessoas, além de não ter conhecido o pai, porque foi fruto de um estupro de um francês numa vila vietnamita. A série também é muito, muito boa, é incrível, depois vocês tiverem a chance de assistir. Nossa quinta parada, nós vamos para alguns países que, para mim, são incríveis na sua história, na sua cultura. O primeiro é o Irã, que é o Alforge, e esses dois aqui da direita são sobre a Palestina. O Alforge, ele foi escrito pela escritora, gente, esse nome é mais difícil, tá? Esse eu não sei se eu vou conseguir falar. É a Bahin Nakjavan, e ela escreveu essa história muito linda sobre a conexão do que é a vida da pessoa num contexto em que o deserto faz parte da sua existência. Então, toda a história, ela gira em torno de uma situação que eles estavam tentando fazer um assalto. Tipo, um assalto era um cofre muito importante, só que a cada capítulo é um ponto de vista, e tem um ponto de vista que é da própria areia. Gente, é incrível, assim. Esse Alforge, né, que era o que eles queriam roubar, e tem desde o bandido, desde o homem que ajudou o bandido, desde o homem que ajudou quem estava caçando, desde da areia, assim, é belíssimo e conta sobre um pouco dessa experiência no Irã. Os outros dois últimos aqui, né, que são da Palestina, o primeiro se chama Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. A Lina Meruane, ela cresceu no Peru e ela sabia já desde cedo que ela tinha ascendência palestina. Então ela fala, né, tornar-se palestina porque ela retorna à Palestina. O livro todo conta dessa jornada dela, em que ela retorna ao território palestino e ela começa a descobrir que as histórias que ela ouvia da família não eram exatamente corretas, tanto sobre a localização, quanto o sobrenome dela. Ela descobre muito sobre si mesma nessa jornada de retorno à Palestina. E também questiona muito sobre o que a gente vive hoje, que é a ocupação do território palestino. E sobre como a violência do exército de Israel funciona no dia a dia das pessoas palestinas. Além desse aqui, belíssimo, que se chama Detalhe Menor, da Dania Schibli. Foi um livro até censurado ano passado, por conta dos temas que ele citava. Detalhe Menor é dividido em duas partes. A primeira, vocês têm o acesso ao ponto de vista de um dos primeiros colonizadores, um dos primeiros líderes de assentamento israelense no território palestino. Então, ele é militar, e acontece uma situação muito terrível de assassinato de uma menina palestina, além de violência sexual com ela. E assim que termina o capítulo, você vê
conhecer na segunda parte, né, do livro, a história de uma jornalista que queria muito entender o que tinha acontecido nesse primeiro assentamento e quem tinha sido essa menina assassinada. E nisso ela entra numa busca sobre a própria história dela, já num futuro em que a Palestina já tinha virado um território ocupado. Então ela começa a contar sobre, eles têm postos de checagem de documento, tem espaços que eles não podem acessar no próprio país deles. Então é muito interessante para a gente conhecer, assim, do ponto de vista feminino, o que é essa vida hoje na Palestina. É um livro contemporâneo, todos eles são. Nossa sexta parada, nós vamos para a Rússia e Israel. O primeiro livro é um livro russo, o segundo também, e o terceiro é um livro israelense. A maior parte dos livros, não sei se vocês perceberam, são de autoras mulheres. Eu tentei trazer aqui uma curadoria de autoras mulheres, exatamente porque eu sei que em outras palestras de literatura, a gente tem sempre muito acesso a autores homens, a literatura publicada por homens, e ela é muito diferente da literatura publicada por mulheres. Porque a literatura publicada por mulheres fala como no livro da... Ai, gente, que difícil. Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. A Svetlana, ela é uma jornalista russa e ela fez um grande estudo, ela tem vários livros publicados. Nesse específico, ela entrevistou ex-militares russas que serviram em várias guerras, né, que a Rússia fez parte, e ela tenta entender o que era estar numa guerra, no fronte, sendo uma mulher. E não era só aquela visão que a gente tem da mulher na guerra como enfermeira, como médica, como cozinheira. Não, tinha mulheres que eram pilotos, tinha mulheres que eram snipers, né, aquela pessoa que dá tiro de longe, mulheres que eram atiradoras, mulheres que carregavam peso. As mulheres lá, elas faziam muitas coisas na guerra. E nesse, ela entrevista várias mulheres. E o mais interessante desse livro que eu achei é num capítulo que ela entrevista uma mulher e ela fala: não, foi tudo ótimo. Foi tudo perfeito. A guerra foi ótima para mim. Ela não conseguia falar o que tinha acontecido, porque como forma de proteção, ela precisava falar assim, que não aconteceu nada de pesado e violento na guerra. Seria doloroso demais para ela lembrar tudo que tinha acontecido. Chegava a ponto de... Elas contavam em relatos, né, que como elas eram mulheres, elas eram um pouco menores que os homens. Então não tinha roupa para elas, nada servia, tudo era grande. Os sapatos elas tinham que encher de algodão, encher de meias para que servissem, porque todos os sapatos eram grandes. Elas não tinham absorvente para levar num contexto de guerra, elas não tinham isso básico. Além de que eram tratadas o tempo todo, as armas eram muito pesadas, elas não conseguiam carregar. Tudo era muito difícil e ao mesmo tempo a cobrança que elas tinham que servir ao país delas. E fazerem a importância da guerra, né, também ser vista pelo ponto de vista feminino. O segundo também é de uma autora russa, na verdade é uma das primeiras autoras russas a serem publicadas, a Lyudmila Ulitskaya. Ela escreveu esse livro Meninas, e no contexto que ela escreveu é muito diferente do livro da Svetlana, porque o Meninas, ele conta um pouco sobre o que eram as mulheres que ficaram em todos esses períodos de guerra. Então, desde as filhas, as avós, as mulheres que ficaram com o comércio, as mulheres que trabalhavam em fábricas e todas essas relações que elas construíam entre si, apesar das guerras. O terceiro fala um pouquinho sobre um dos primeiros assentamentos do povo israelense no território da Palestina. Uma Noite Markovitch. Eu falo, esse livro é um novelão do que aconteceu no primeiro assentamento. Desde assassinato, gravidez indesejada, traição, triângulo amoroso, tem tudo. E tudo sempre com aquela visão muito crítica sobre o que é que essas pessoas estão fazendo, vindo morar no meio do deserto, construir essas comunas, né, essas comunidades, em um território que dizem que é possivelmente um território sagrado, mas não tinha nada, só tinha areia.
Então, as primeiras mulheres que foram para os assentamentos, elas se questionavam muito: meu Deus do céu, eu saí do meu país, muitas delas vinham da Europa, vinham de Paris, vinham da Bélgica, e elas eram judias, e iam parar lá no meio do deserto, não tinha nada, não conseguiam plantar, não conseguiam alimentar os próprios filhos. Então, todo esse ponto de vista do, poxa, eu estou tentando construir um Estado nacional, mas não me deram nada e eu saí do meu país. Tem até muitas mulheres arrependidas que fogem desses contextos. Nossa sétima parada, e não menos importante, pois afinal é a nossa última parada específica, a gente vai para a Índia. Na Índia eu trouxe alguns livros muito interessantes. O primeiro é também da diáspora, né? Se chama O Tigre Branco, de Aravind Adiga. Esse livro, o autor é um homem, e é muito interessante porque ele virou um filme da Netflix. E o filme também é muito legal. Tem aquela atriz famosa, a Priyanka Chopra, que é lindíssima. Ela é esposa do Nick Jonas. E nele conta, né, tem um carrinho ali na capa, porque conta a história de um motorista. E um motorista que era de uma casta muito baixa. Ele era muito pobre e ele vira o motorista de um grande figurão da Índia. E ele vai lá e começa a sentir muita inveja. Ele sente uma inveja profunda do chefe dele e da esposa dele, que também é muito bonita. Ele era considerado como se fosse uma ralé. Ele apanhava do chefe. O chefe ia lá, batia, obrigava ele a lavar o pé dele, beijar o rosto dele. Coisas assim extremamente abusivas, mas que no contexto das relações sociais da Índia fazem muito sentido para eles. Ele não tinha esse questionamento até ele começar a pensar: poxa, acho que tem alguma coisa errada. E aí ele decide fazer o quê? Assassinar o chefe. E aí a história começa a ficar muito boa. Segundo livro da Avni Doshi se chama Açúcar Queimado. E é interessante porque o açúcar queimado, ele é um conceito muito bonito para a relação que ela tem com a mãe dela. Nesse também a mãe dela fica doente e a filha entra em vários questionamentos internos do: será que eu consigo cuidar dela? Será que eu quero cuidar dela? Será que ela merece que eu cuide dela? E ela fica extremamente desolada com essa situação que ela tem que viver com alguém que ela não tem o menor carinho. É muito difícil isso, né? Quando às vezes nossos pais envelhecem, a gente não tem uma relação, mas tem que cuidar. Eu acho que é um tema que a gente pode levar para a nossa vida de várias formas, e não só sobre a comunidade indiana, mas também sobre a vida. O terceiro livro, que é a publicação asiática brasileira, é também da minha amiga, a Julie Mangimalani, que aliás ela é irmã da oficineira de dança indiana, que veio aqui no evento do Expomap, uma coincidência. A Julie, ela escreveu esse livro muito interessante. Ele não é uma literatura, ele é não ficção. Ele traz um panorama mais amplo, né, sobre o que é ter essa vivência asiática brasileira, raça, identidade e gênero. Ela fala assim, de maneira muito clara o que é ser asiático brasileiro e a importância da gente fazer essas discussões de maneira acadêmica. Só que num texto muito simples, assim, não é difícil de ser lido e importante, muito importante para a gente poder discutir o que são essas vivências. Não podia deixar de trazê-la aqui. E aí eu trouxe aqui algumas outras dicas também, que não vou passar por todas para não me demorar, não me alongar aqui nessa nossa conversa, mas com os símbolos, né, vocês conseguem saber o que é um livro asiático, né, quadrinho Persépolis, Os Excluídos, de uma autora chinesa. Faguinho Judeu, do Will Eisner, também é um quadrinho muito importante, fala sobre o preconceito e as representações das pessoas judias, principalmente na literatura. Os livros de Sayuri, da Lúcia Hiratsuka, que fala sobre uma época muito difícil em que foi proibido ler, escrever e aprender japonês no Brasil. Palavras de Fogo, do Gide Madjar, que é um livro importantíssimo sobre a poesia. Ele é de um povo indígena chinês
e traz os poemas dele belíssimos. Sobre minha filha, que fala sobre essa personagem aqui, que ela se assume homossexual para a mãe na Coreia e toda a homofobia que ela sofre, tanto da mãe quanto da sociedade, e sobre a relação entre as duas. No caso, eu acho que esse livro aqui ele deveria se chamar mais sobre a minha mãe do que sobre a minha filha, porque ela é muito bem resolvida com a sexualidade dela. Quem não é bem resolvida é a mãe. Mo Yan, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, com As Hans, que conta uma história também muito longa sobre a história da China, desde antes da Revolução Cultural até muito depois. Lotus da Campina, que conta a história dessa personagem aqui, que é... eu não lembro agora se ela era chinesa ou coreana, e ela vai morar no interior dos Estados Unidos. Sabe aquele interior dos Estados Unidos cowboy? Que tem assim os fenos girando, o salão, e essa menina vai parar lá no meio, e todo o choque que é para a cidade ver ela e o pai dela lá morando. O Por Favor, Cuide da Mamãe, que é uma autora coreana também, muito incrível, fala dessa mãe aqui que desaparece e seus filhos ficam se questionando: o que aconteceu com a mãe? Ela sumiu? Ou ela foi sequestrada? Ou ela não quer ser encontrada? É muito interessante para a gente poder discutir sobre o peso da maternidade. Sorrisos Amarelos, que é um livro escrito também por uma autora nipo-brasileira, Marina Yukawa, que conta um pouquinho sobre a experiência de várias mulheres amarelas no Brasil. Atos Humanos, da autora coreana Han Kang, que conta sobre um processo muito violento que foi uma repressão a uma... Tinha um governo que os estudantes eles eram muito contra na Coreia. Eles fizeram um levante numa cidade. E o governo chegou e foi lá e matou todos eles de uma vez. Teve um massacre. E nesse livro ela conta um pouquinho sobre como foi esse massacre na Coreia. E o último aqui, o Vovó Veio do Japão, da Janaina Tokitaka, Mika Takahashi, Raquel Matsushita e Talita Nozomi. E conta um pouquinho sobre a relação entre as netas e as avós que vieram do Japão. É bastante coisa, assim. E se vocês ficaram com um gostinho de quero mais, eu trago aqui um poema meu que foi premiado no 37º Prêmio Yoshio Takemoto. Ele fala sobre um pouquinho também, de maneira mais poética, o que é ser uma escritora, o que é ver o mundo por esses olhos tão amarelos. Amarela. O sol batia no meu rosto e refletia a cor amarela. Meus olhos se fechavam, a claridade me cegava e eu era amarela. Nunca me deixavam esquecer, gritavam, amarela. E eu não entendia qual era o problema de ter a cor das margaridas e das mangas, doces e cheirosas, gritavam, amarela. E eu não entendia. No espelho eu parecia mais rosa do que amarelo. Contrastava com meu cabelo negro e meus olhos infinitos na horizontal. Gritavam, amarela. E eu chorava, porque minha pele tinha cor de doença, porque aqui não era e nunca seria a minha casa. Eu chorava porque não importava se tivesse nascido e crescido neste bairro. Eu era todos os dias só uma amarela. Amarela como a cor do sol, amarela como o lírio do campo, amarela como as estrelas no céu. Por mais que gritassem e tentassem me enxotar, eu ainda era amarela, como o ouro estampado na bandeira, escoando por todos os lugares. E eu morreria assim, amarela e brasileira. Muito obrigada. Essa aqui é minhas redes sociais e o Instagram do coletivo que eu participo, de escritoras asiáticas e brasileiras.
que todas as autoras aqui que eu citei, que são asiáticas e brasileiras, fazem parte do coletivo de escritoras. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Tem uns minutinhos ainda. Vou responder aqui por causa do som, tá? Senão a gente não vai conseguir ouvir. Ela perguntou se os livros são facilmente encontrados nas livrarias. Não. Não. Todos esses livros que eu trouxe, vocês podem encontrar eles com mais facilidade, eu acredito, que na internet do que nas livrarias. Por serem de uma curadoria muito específica, boa parte das livrarias não dá tanta visibilidade para as autoras mulheres, para começar, e muito menos mulheres asiáticas, seja de qualquer país. Então, se você for numa livraria, assim, numa Saraiva, numa livraria da cultura, provavelmente não. Eu sei que aqui em São Paulo, eu sou muito amiga das meninas da livraria Aigo, que fica no Bom Retiro. Lá é uma livraria migrante, então eles têm uma curadoria muito boa também sobre títulos assim. Então, vocês conseguem encontrar esses livros tanto lá, quanto nas próprias redes sociais das autoras, ou nos sites das editoras mesmo. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar o slide com a equipe do Educamap, que aí vocês conseguem ter acesso. Diga, meu. Acho que até pode acender a luz. Em relação à aceitação, né? Já é difícil ser uma pessoa de fora aqui no Brasil. Como foi essa experiência das pessoas com a sua escrita, essa recepção? A minha escrita, ela foi um pouco chocante para as pessoas. Não sei se vocês perceberam, meus poemas não falam de coisas muito simples, né? Eles falam de coisas que são muito profundas e de violências muito profundas, né? Então, quando eu falei sobre todos esses temas, muitas pessoas, até mesmo da própria comunidade asiática, da própria comunidade nipo-brasileira, alguns disseram que se sentiam ouvidos, principalmente as mulheres diziam, era tudo que eu precisava ler, era isso que eu precisava encontrar no livro. Enquanto que, geralmente, pessoas mais velhas diziam, mas isso ainda acontece? Isso acontece ainda até hoje? Ou até mesmo, eu acho que era melhor não falar sobre tais assuntos. Mas eu sou totalmente contra, porque eu acredito que a gente tem que falar sobre vários assuntos, principalmente assuntos muito importantes para mulheres. Então a recepção foi dividida. Hoje eu tenho muito mais fãs do que haters, eu falo. Você queria falar? Você tinha uma? Pode falar. Em questão a bullying, quando você estudava, você sofreu muito desse bullying? Sobre o bullying, todos os poemas que eu trouxe aqui e falam sobre bullying são situações que eu já vivi. Principalmente o primeiro, né, o Sabe Aquela Piada, ele fala claramente sobre palavras e coisas que eu já ouvi na minha vida, sobre xingamentos, sobre violências, seja ela física ou verbal, que não só eu, mas muitos outros descendentes de asiáticos sofrem. Eu acho que uma violência que foi muito forte que eu sofri foi durante a época da vacinação do Covid. Durante toda a pandemia do Covid, a violência ficou muito explícita. O preconceito das pessoas ficou muito forte. E no dia da vacinação, eu estava tão feliz que eu ia tomar a minha primeira dose. Muito feliz, porque estava alegre, estava esperando esse momento. E quando eu fiquei na fila do posto de saúde, uma mulher também que estava na fila disse que eu não deveria receber vacina porque fui eu que trouxe a doença para o Brasil e que eu estava roubando o lugar de alguém. Então, meu marido, ele quase agrediu essa mulher de tão forte assim. Ela disse que esse tipo de gente não devia tomar vacina porque trouxe a doença para o Brasil. E eu não tinha tido Covid, não tinha trazido Covid, não tinha nada a ver com isso, né? Tava também ali esperando como ela para ter um dia alegre de vacinação.
Mas são violências que a gente sofre, né? Bullying, essas coisas. Na escola também, muito. Na escola acho que até era sempre mais difícil. Hoje a gente é adulto, a gente consegue lidar melhor com as violências que a gente sofre. Mas quando a gente é criança, eu escrevo meus poemas, principalmente para os mais novos, para aqueles que ainda não têm força para dizer não, para dizer eu não aceito sofrer isso, eu não aceito ouvir tal brincadeira, eu não aceito que riam de mim dessa forma. E aí a gente constrói uma nova geração de pessoas mais conscientes. E as políticas anti-bullying hoje também são bem importantes. Fazer um letramento racial das crianças na escola. Espero que o mundo seja um lugar melhor, um pouquinho de cada vez. Tinha passado para as perguntas. Diga. Pode falar no microfone, acho que vai ficar melhor para o pessoal ouvir. Eu peço desculpas porque eu cheguei um pouco atrasada, eu perdi a parte que você deve ter falado sobre a sua formação. Eu queria te perguntar, no ambiente enquanto você estava fazendo a universidade, você percebia que existia essa representatividade asiática, tanto por parte de professores, quanto de alunos, quanto até mesmo dos autores que vocês estudavam? Você sente que nas universidades brasileiras falta um pouco mais dessa representatividade asiática, dessa inclusão? Eu estudei, na época da minha universidade, eu estudei aqui em São Paulo, né? Estudei na USP. Então a gente tinha uma porcentagem, mas depende muito do curso, depende muito do instituto. Mas aí é que tá, às vezes a gente tem professores, mas a gente não estuda a bibliografia. Toda a bibliografia é sempre eurocêntrica. Toda a base de estudo é eurocêntrica, não existe tradução dos textos. Se você quiser estudar qualquer área relacionada à Ásia, você às vezes vai ter que ir somente para a área de línguas, porque é lá que tem os textos. Mas mesmo assim, se você vai para qualquer área, engenharia, medicina, é tudo baseado no ponto de vista eurocêntrico, ou americano. Então, em bibliografia, não estudei nenhum autor asiático no meu curso e tive professores que, aliás, exatamente por essa conexão que eu tinha, a minha professora, ela foi descendente de japoneses na minha graduação e na minha pós-graduação eu escolhi um dos poucos especialistas no tema de inclusão, que era um homem descendente também de japoneses. Eu quis que todos os meus trabalhos fossem orientados por pessoas que também entendessem um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu achava tão importante ser dito. Então, hoje em dia, as universidades, com certeza, elas não estão abertas a uma nova bibliografia, uma visão menos eurocêntrica. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Com a mudança que tem hoje, da cultura asiática vindo muito para o Brasil, você acredita que não os mais velhos, mas os jovens hoje, eles ainda vão sofrer com esses bullying? Eu acredito que hoje o que a gente tem, é até alguns especialistas dizem, que foi-se do ódio para o fetiche. Então, hoje em dia, o que mais tenho percebido, principalmente entre os adolescentes, é uma fetichização e uma sexualização do corpo, da pessoa asiática. Então, eu acho que os dois extremos são ruins, Um é da violência e o outro é da total desumanização do corpo. Porque você não vê a pessoa como alguém diferente, alguém que tem uma história, alguém que tem algo a contar, ou uma experiência de vida. Você vê ela como uma aparência, como um fenótipo. Então, isso eu percebi, Percebo muito entre os jovens. Eles dizem como os adolescentes, eles falam, eu queria tanto um namorado coreano, eu queria tanto um namorado chinês, eu queria tanto um namorado japonês, mas será que essas meninas talvez estejam preparadas para lidar com o machismo que vem junto disso, com a situação de viver um relacionamento interracial, que é muito difícil também, a aceitação das famílias, será que elas estão prontas para isso? Então, são questões para serem ditas, É engraçado que se você parte sempre ou da violência ou para a sexualização, você ainda assim vê sempre o corpo asiático como outro, nunca como algo participante, nunca algo como integrado à sociedade. É sempre um objeto.
E então acho que talvez se a gente aumentar um pouco mais as discussões sobre esses temas dentro da sociedade mesmo, para que a gente consiga deixar alguns pontos mais claros, que nem sempre amar alguma coisa significa respeitar. Às vezes tem muito desrespeito também. Eu vejo de meninos que são assediados muito novos e tem uma sexualização muito forte. Isso é bem preocupante, mas eu sinto que a sociedade mudou muito, principalmente de 10 anos assim para cá, na visão, né, do que é ser asiático. Abriu-se muito mais. Antigamente era, se eu fizesse essa pergunta de que países vocês acham que faz parte da Ásia, 90% ia responder Japão. Ninguém ia ter nem ideia. Então a gente está tendo uma maior consciência, mas acho que ainda vai demorar um tempinho para a gente ter um posicionamento melhor, assim, tanto da própria comunidade asiática de entender-se como brasileiro e das próprias pessoas de aceitarem, né, que asiáticos fazem parte do Brasil também. Isso é ser brasileiro. Então, eu acho que esse contato, eu adoro que tem uma divulgação muito grande hoje, né, das mídias, da cultura asiática. Eu acho que você entrar em contato com o diferente é sempre bom, é sempre positivo. A gente aprende muito, aprende sobre como as pessoas vivem em outro lugar do mundo. Por isso eu falo, eu leio e assisto tudo que é de fora, porque para mim eu aprendo tanto. Eu li muitos livros, uma época eu fiquei obcecada com a história de uma autora que se chama Scholastic Mukasonga. Ela falava sobre ela tinha alguns livros, né, sobre um país da África em específico. E eu fiquei obcecada, eu fiquei assim, nossa, eu quero visitar ela também, eu quero ver o que ela está falando, eu quero entender, assim, eu quero saber o que está acontecendo. Então a gente aprende muito sobre o outro. Eu nunca vejo como algo ruim a gente querer aprender sobre o diferente. Só mesmo entender que, exatamente como eu falei, né, as diásporas elas existiram, então muitas vezes nem sempre é o estranho, às vezes é mais comum do que a gente imagina. Eu acho que o nosso tempo me passou um pouquinho, gente. Então eu vou precisar fechar aqui as perguntas. Muito bom. Obrigada. Eu trouxe aqui também o meu livro, se vocês quiserem, aqui o autografe, se vocês quiserem levar para casa. Eu ia deixar até avisado que são os últimos exemplares impressos. Eu tenho ele na Amazon no Kindle, mas esses aqui são os últimos impressos mesmo. Eu não sei se eu vou imprimir ainda, que eu preciso escrever o segundo livro. E eu fico muito atribulada, fazendo as palestras e falando do primeiro, ainda tendo que fazer o segundo. Mas obrigada pela presença de vocês, gente. Som. Pessoal, foi muito bom, né? Maravilhoso, muito bom esse conhecimento. Comprem o livro, prestigiem. Ela vai ficar aqui ainda um tempinho, né? Autografando. E daqui a pouco, pessoal, nós vamos ter uma dinâmica.